embargada Cibele Tifone de Souza Costa. Doutor Eliezer Neto pede preferência. Passa a palavra, então, à eminente relatora, que irá anunciar o resultado do julgamento. Tchau. Aí é melhor ler mesmo. Embargos de declaração de acordo que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, omissão, contradição e erro material inexistentes, pressupostos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, ausentes, rediscussão de matéria, incidência da súmula 18 do TJCE, recurso conhecido e desprovido. As razões recursais se referem ao apontamento do vício de omissão sob a alegação, em suma, que os argumentos de defesa não foram analisados, bem como erro material e contradição, porque a decisão que autoriza a consulta aos sistemas Bansejude e Cisbajude refere-se a período de separação de fato aos dias atuais. Consoante disposto no artigo 1022 do CPC, destinam-se os embargos de declaração a expungir o do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. Na hipótese, o acórdão embargado reconheceu em parte e deu provimento ao agravo de instrumento manejado, no sentido de deferir o pedido de realização de pesquisa no sistema Bansejude, para aferir a movimentação financeira nas contas bancárias de titularidade do recorrido, o arresto de bens no percentual de 50% do patrimônio adquirido até a data da separação, com a averbação de gravame na matrícula dos bens imóveis, devendo, para tanto, serem expedidos os respectivos ofícios aos cartórios de registro de imóveis, onde os bens se encontram registrados. A realização de pesquisa no Renajude para obter a quantidade de veículos registrados em nome do autor recorrido, bem como a expedição de ofícios às instituições financeiras para saber sobre os cartões de crédito e milhagens imposto agravado. Observa-se que os pontos indicados pelo recorrente como omissos foram devidamente examinados e decididos no voto e simulado nos itens 6, 7 e 8 da ementa, o que denota a inexistência do vício de omissão. Em que diz respeito ao apontamento de contradição e erro material, a pretexto que as consultas determinadas aos sistemas Bansejude e Cisbajude refere-se a períodos da separação de fato aos dias atuais, verifica-se que, não obstante tenha sido determinado que a referida pesquisa seja realizada da separação de fato aos dias atuais, o acordo embargado decidiu expressamente e com clareza que o arresto de bens no percentual de 50% do patrimônio adquirido pelo ex-casal incide até a data da separação de fato. Nesse contexto, decorre a inexistência dos vícios apontados, importando consignar quanto à alegada omissão que o fato de o julgador não fazer menção a todos os argumentos e documentos produzidos pelas partes ou dispositivos de lei não configura omissão, uma vez que não significa dizer que os mesmos não foram devidamente apreciados e serviram de suporte para prolatar a decisão. Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar, enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida. STJ, primeira sessão, embargo de declaração 21.315, Distrito Federal, relatoria da ministra Diva Malherbe, desembargadora convocada do TRF, terceira região, julgado em 2016. Desta arte, inexistem os vícios apontados, denotando a pretensão do embargante de submeter o reexame matérias já analisadas e decididas, com o objetivo de obter o rejulgamento do recurso,
quando, de acordo com o anunciado da súmula 18, deste sodalício, são indevidos em parte da declaração que tem por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada. Quanto ao pré-questionamento, de acordo com o artigo 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. É como o voto, senhor presidente, eminentes pares. Senadora Fátima, eu despachando como advogado, eu bateu nessa questão da data da quebra do sigilo bancário, né, e fiscal. Por entender que deveria ser da separação de fato para trás, porque seriam os bens que queriam serem partilhados, né, na dissolução da União Estável. Porém, analisando o voto de Vossa Excelência, eu vi que Vossa Excelência fundamentou de ser da separação de fato para frente, por conta das controvérsias que existem em relação a alguns recursos e alguns que se deram exatamente a partir da separação de fato. Foi quando ela passou a não ter mais conhecimento da destinação de alguns recursos. Então, a observação que a Vossa Excelência fez desde o julgamento do agravo do instrumento, que já consta nesse acordo, não existe nenhuma omissão que foi devidamente fundamentada por esse fato, né? E que após a separação de fato, foi que se agravou a relação e surgiram várias dúvidas em relação ao patrimônio do casal que está dissolvendo a União Estável. Então, eu acompanho integralmente, Vossa Excelência. Com voto eminente desembargador Carlos Alberto. Eu também acompanho. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para negar-lhe provimento. Finalizados os processos com pedido de sustentações orais e pedido de preferência, vamos agora aos pedidos de vista. O primeiro processo da pauta com pedido de vista é a apelação 016-0452-75.2019, da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton. Vou ler aqui a resenha. Em sessão ocorrida aos 12 de março do corrente ano, iniciou-se o julgamento da apelação 016-0452-75.2019, tendo como partes apelante apelado AIB Engenharia S.A. e apelante apelado Tournet Viagens e Turismo Limitada, autor que o doutor Paulo Roberto Júnior, na qualidade de advogado da parte AIB Engenharia S.A. promovido, fez uso da palavra no prazo regimental. Em seguida, o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho proferiu o voto, conhecendo do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Após o voto proferido, a eminente desembargadora Maria de Fátima Loureiro pediu vista dos autos para melhor análise e exame. A desembargadora Fátima. Aí depois dela... certo. Da matéria. O pedido foi concedido e o julgamento suspenso. Em sessão de julgamento de 26 de março do corrente ano, a eminente desembargadora Maria de Fátima Loureiro proferiu o voto, vista acompanhando o voto do relator, conhecendo do recurso e negando o provimento. Com ressalvas, em seguida, a eminente desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga pediu vista dos autos para melhor análise da matéria. O pedido foi concedido nos termos do artigo 97, parágrafo 2º do Regimento Interno, pedido de vista coletivo. E o julgamento foi suspenso. Com a palavra, a eminente desembargadora Jane Ruth, vistora. Obrigada, presidente. Eu não vou ler o parte do relatório, mas quando eu inicio aqui nos fundamentos, eu trago um contexto do processo, que é bom que relembra, né, o caso. Que o presente caso versa sobre a ação de rescisão de contrato, acumulado com pedido de indenização, tendo por objeto o imóvel identificado como unidade 1 do condomínio da Aurel Harmonia e Residência, situado na rua Carlos Albuquerque Lima, 431, Eusébio, com área privativa de 162,80 metros quadrados. O bem foi adquirido pela empresa Tournet Viagem Turismo Limitada, junto à construtora AIB Engenharia S.A. Conforme consta dos autos, a aquisição do imóvel ocorreu no dia 10 de setembro de 2014, pelo valor de R$ 490 mil, tendo como finalidade servir de residência ao seu Antônio Vitorino Lima Neto, que passou a habitá-lo com sua família a partir do dia 13 de maio de 2016. Desde a entrega do bem, segundo afirmam os autores, foram constatadas diversas falhas estruturais devidamente comunicadas à construtora, a qual, contudo, não teria adotado providências eficazes para solucioná-las.
Diante da persistência dos vícios, o senhor José Antônio e sua família deixaram o imóvel no ano de 2019, mesmo ano em que foi ajuizada a presente ação protocolada em 7 de agosto daquele ano. Delineado o contexto fático, cumpre registrar que a motivação central deste voto vista concentra-se na análise da legitimidade do senhor Antônio Vitorino Lima Neto para compor polo ativo da demanda, bem como na controvérsia acerca da existência e da extensão dos danos materiais e morais, estes últimos em relação à pessoa jurídica autora, além do exame do pedido recursal referente à taxa de fruição. Passa-se à exposição das razões. 1. Da legitimidade ativa do senhor José Antônio Vitorino Lima Neto. Quanto ao ponto, acompanha-se o entendimento da desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro quanto à ausência de legitimidade ativa do senhor Antônio Vitorino para pleitear a rescisão contratual, prerrogativa exclusiva da empresa Tournet Viagem e Turismo Limitada, a única titular do direito real do imóvel. A alegação da empresa Red, que o senhor Antônio não possui legitimidade para compor polo ativo da demanda, fundamenta-se no fato de que o contrato de compra e venda foi celebrado entre a construtora AIB Engenharia S.A. e a pessoa jurídica autora, representada por suas sócias administradoras. O contrato social, juntado aos autos, confirma que o senhor José Antônio não integra o quadro societário da empresa. Os autores argumentam que, embora a titularidade do imóvel pertença à Tournet, este foi adquirido com a finalidade de residência do senhor José Antônio, que teria suportado diretamente os prejuízos decorrentes dos vícios construtivos. Sustentam ainda que ele seria sócio da empresa, o que não encontra respaldo nos autos. A sentença recorrida considerou, abre aspas, a inicial foi clara no intuito de aquisição do imóvel para a moradia do coautor José Antônio Vitorino Lima Neto, o qual basta para determinar seu interesse e legitimidade para a causa. Fecha aspas. Com efeito, deve-se reconhecer a legitimidade do senhor Antônio quanto aos pedidos de danos morais e materiais, diante de sua condição de ocupante direto do imóvel e parte indiretamente afetada pelos vícios, nos termos do artigo 17 do CDC, que equipara a consumidor todas as vítimas dos eventos decorrentes da relação de consumo. A propósito, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que também se beneficiam da proteção do CDC aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas do evento danoso pela decorrente. Agravo no ARESP 1557-513-RJ. Relator ministro Antônio Carlos Ferreira. Assim, acompanha-se o voto relatorial com as ressalvas da adulta desembargadora Fátima Loureiro, que reconhece a legitimidade do senhor José Antônio Vitorino Neto para a postulação indenizatória relativa aos danos materiais e morais sofridos. Do dano material. No que toca aos danos materiais, entende-se data vênia que a sentença recorrida merece reforma, conforme razões a seguir. Aduz os autores que, em razão da insalubridade causada pelo mofo, a residência tornou-se inabitável, compelindo o senhor José Antônio e sua família a se alojarem temporariamente em outros locais, pelo que teriam despendido o valor de R$ 35.267,13, com despesas de hospedagem, aluguel, energia elétrica, alimentação e mudança, segundo a planilha de folha 70, sendo este o valor da reparação material determinada na sentença. A referida planilha contém os seguintes gastos. Eu trago aqui os gastos, né, a relação na íntegra dos gastos. Ao contrário do que consignado na sentença recorrida, observa-se que, na contestação, a parte ré impugnou integralmente os valores pleiteados a título de danos materiais, destacando o caráter excessivo de diversas despesas relacionadas, tais como hospedagem em hotel de luxo, refeições em restaurante, locações em bairros nobres, além de custos ordinários com energia elétrica e alimentação. Alega que tais gastos extrapolam o necessário e não guardam relação direta com os vícios do imóvel. Apesar da impugnação específica, os autores, na réplica, não apresentaram justificativas individualizadas para os valores impugnados, tampouco esclareceram o nexo entre cada despesa e os defeitos apontados no imóvel. Ainda assim, a sentença acolheu integralmente o pedido de ressarcimento, sob o fundamento de ausência de impugnação eficaz à planilha de folha 70. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a parte ré não apenas contestou os valores, como fez de forma expressa e fundamentada, destacando a ausência de comprovação do nexo de causalidade de parte significativa das despesas e os danos reclamados. Diferentemente do que afirmado na sentença,
verifica-se que houve expressa e fundamentada impugnação, em sede de contestação, aos valores constantes da planilha apresentada pelos autores, o que causa estranheza o fato de a parte autora não ter sido instada a comprovar de forma individualizada e consistente todas as despesas elencadas no pedido de ressarcimento por danos materiais. Constata-se que a planilha, acostada pelo autor, apresenta despesas que manifestadamente excedem os parâmetros de razoabilidade exigidos para fins de ressarcimento, tais como os diárias no Hotel Dom Pedro Laguna, no valor de R$ 1.566 por 8 dias, incluindo o consumo de itens como caipirosca, taças de vinho, espumante salton e refrigerantes, conforme extratos de folha 71 e 73. Locações de flats na beira-mar de Fortaleza e bairro Meireles, totalizando R$ 8.000, despesa com energia elétrica e alimentação. Rubrica genérica de, abre aspas, despesas gerais com mudança, fecha aspas, no montante de R$ 13.544,16, sem nenhum detalhamento dessas despesas. Nesse contexto, evidencia-se a manifesta incongruência da condenação ao ressarcimento por danos materiais nos moldes fixados na sentença, a qual acolheu, sem um devido crivo crítico, a integralidade de uma planilha de despesa unilateralmente produzida pela parte autora. Tal documento contempla gastos que, de forma inequívoca, ultrapassam os limites ordinariamente admitidos para a moradia provisória, incluindo despesas como diárias em resort de luxo e o consumo de itens nitidamente supérfluos, durante a estadia da família no período de 23 de março a 26 de março de 2019, nitidamente desvinculadas do objeto do litígio. Tal conclusão decorre da análise dos documentos que acompanham a pré-falada planilha, especialmente as folhas 71/73, que inclui extrato de despesa do Hotel Dom Pedro Laguna, evidenciando o caráter não essencial dos gastos, cujo ressarcimento se pleiteia. Consta do referido extrato o consumo de itens tipo de lazer e conforto, como já citados. Que se diz os danos materiais, não se presume não se presumem. Os danos materiais não se presumem, exigindo demonstração clara e objetiva por meio de prova documental. O acolhimento integral da planilha, sem o necessário juízo crítico quanto à pertinência de cada gasto, contraria os princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da reparação integral, que não pode ser convertida em instrumento de enriquecimento sem causa. Portanto, embora se reconheça o transtorno vivenciado pela família do autor, compelida a desocupar o imóvel por sua insalubridade, não é razoável impor à parte adversa o dever de ressarcir valores presumidos e desprovidos de comprovação ou vínculo direto com o defeito construtivo, sobretudo quando envolve despesas supérfluas e de caráter eminentemente pessoal. Tal pretensão extrapola os contornos da responsabilidade civil e afronta o princípio da reparação integral, cujo escopo é tão somente recompor o prejuízo efetivamente sofrido, jamais servir de fundamento para o custeio de experiências de mero deleite incompatíveis com o caráter compensatório da indenização. No que se refere à moradia provisória, escolhida pelo autor, após a desocupação do imóvel, observa-se que, embora a residência originalmente adquirida estivesse localizada no município do Eusébio, bairro Guaridas, avaliada em 490 mil, conforme o contrato de folhas 39 e 69, os contratos de locação, juntados aos autos, revelam a opção do autor por imóveis situados em áreas nobres de Fortaleza, como a Avenida Beira-Mar e o bairro Meireles, folhas 86 e seguintes, regiões reconhecidamente mais valorizadas e de padrão superior. Tal escolha, portanto, não configura medida de necessidade, mas sim decisão pessoal dissociada dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear o dever de ressarcimento, caracterizando, salvo o melhor juízo, evidente extrapolação dos parâmetros indenizatórios. Ainda que se considere que o imóvel adquirido pelo autor estivesse integralmente mobiliado, por se tratar da chamada casa modelo do condomínio, equipada com imóveis, eletrodomésticos e itens de enxoval, eventual reposição desses itens não podem ser incluída no cômputo da indenização por danos materiais. Isso porque tais itens já integram o valor pago no contrato de compra e venda, cuja rescisão foi determinada com restituição integral das quantias desembolsadas, devidamente corrigidas. Admitir, além da devolução do valor contratual, o reembolso pela aquisição de bens para a nova residência, configuraria indevido bis in idem, sobretudo na ausência de qualquer elemento nos autos que indique que o autor, ao desocupar o imóvel, tenha deixado para trás os referidos bens domésticos. Do mesmo modo, as despesas com alimentação e energia elétrica, mesmo que o autor permanecesse no imóvel, seriam por ele naturalmente suportadas,
por se tratarem de gastos ordinários, inerentes à manutenção de qualquer residência. Transferi-los à parte adversa, sob o pretexto de reparação por danos materiais, implicaria desvirtuar a função compensatória da indenização e ensejaria indevido enriquecimento sem causa. À luz do exposto, impõe-se a reforma da sentença para que sejam expressamente delimitadas as despesas que, de fato comprovadas, possam ser reconhecidas como legítimas para fins de indenização por dano material. Essa delimitação ela deve observar critérios objetivos, especialmente quanto à compatibilidade entre o imóvel provisório e aquele originalmente adquirido, levando-se em conta fatores como localização, metragem, valor, locatício ou época dos fatos. Busca-se, com isso, evitar que a indenização ultrapasse os limites do prejuízo efetivamente suportado, devendo ser excluídos no cômputo despesas alheias à finalidade compensatória, como período de lazer usufruído em resort de alto padrão, com consumo de amenidades em áreas de piscina, frigobar e restaurantes, bem como os gastos ordinários do cotidiano, tais como alimentação, energia elétrica, que permaneceriam sendo suportadas mesmo que o autor não tivesse deixado o imóvel. Em última análise, trata-se de assegurar que a reparação material tenha por finalidade a recomposição do status quo antes, sem gerar acréscimo patrimonial à parte autora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da função compensatória da responsabilidade civil e da vedação do enriquecimento sem causa. Nesse sentido, merece destaque, julgado o egresso Tribunal de Justiça do Paraná, proferido em ação de rescisão, e eu trago só um trechozinho que ele diz que a obra entregue com vício, que torna o bem inabitável, restituição dos valores gastos a título de aluguel, prejuízo material que decorre da privação do uso do bem, não da possibilidade circunstancial da exploração econômica do imóvel objeto da controvérsia. Aqui, nas partes das despesas médicas, não obstante, além dos gastos com moradia, mostra-se igualmente cabível o ressarcimento das despesas médicas particulares e exames e farmacológicas extraordinárias, suportada pelo segundo autor, durante o período dos fatos, pois restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que a filha menor do requerente, então de tenra idade, desenvolveu problemas de saúde diretamente relacionadas à exposição ao mofo presente no interior do imóvel. Tal circunstância autoriza a reparação dos gastos médicos comprovadamente vinculados ao quadro clínico da menor, abrangendo consultas, exames e medicamentos, desde que amparados por documentação idônea. Com essas delimitações, assegura-se que a indenização por danos materiais se restringe ao prejuízo real e efetivamente experimentado, afastando os pleitos de caráter abusivo ou desproporcional. Diante do exposto, com a devida vênia aos votos anteriormente proferidos, propõe-se a reforma parcial da sentença para que a indenização por danos materiais se limite às seguintes rubricas. 1. Despesas com moradia provisória, compreendendo aluguel e condomínio em imóvel compatível com as características do imóvel originalmente adquirido. 2. Despesas médicas associadas aos problemas de saúde da filha menor, devidamente comprovadas. A apuração do montante deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, em cuja sede se aferirá o valor do gasto com moradia do autor pelo período reclamado, na inicial, devendo-se observar o valor de locatício do imóvel compatível com aquele objeto do contrato, qual abrangerá, além do aluguel, o valor do condomínio e o condomínio do imóvel desocupado, além de gastos associados aos problemas de saúde. Quanto ao dano moral, este se fundamenta nos transtornos vivenciados em razão da impossibilidade de utilização do imóvel para fins residenciais, os quais, nas palavras dos autores, o senhor José Antônio Vitorino Lima Neto e sua família foram sujeitos passivos de todos os problemas causados pelos defeitos do imóvel, folha 754. No entanto, a sentença recorrida julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por ambos os autores, fixando um montante global de R$25 mil. Diante da ausência de qualquer especificação na decisão, presume-se a divisão igualitária do valor entre a pessoa física e a jurídica, autores da demanda. Contudo, entende-se que no que concerne a pessoa jurídica, Turnet, Viagem e Turismo Limitada, não se encontram presentes nos autos elementos aptos a comprovar qualquer abalo à sua honra objetiva, reputação ou credibilidade do mercado. Aliás, a própria narrativa constante da inicial e na réplica é clara ao afirmar que os transtornos decorrentes dos vícios foram diretamente suportados pelo seu Antônio. Ora, é firme e pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que o dano moral suportado por pessoa jurídica não se presume, sendo indispensável para a sua configuração a demonstração inequívoca de prejuízo extrapatrimonial, o que no presente caso não se verifica. No caso em apreço, não existe qualquer prova de que a autora, pessoa jurídica, tenha sofrido prejuízo de natureza extrapatrimonial. Tampouco se verifica comprometimento de sua atividade empresarial decorrente dos vícios identificados no imóvel, não havendo demonstração de dano à sua honra objetiva perante clientes, fornecedores ou parceiros comerciais.
Dessa forma, à luz do entendimento consolidado do STJ, e diante da ausência de pressuposto fático e jurídico mínimos, impõe-se a exclusão da condenação por dano moral em favor da Turnet. Aí eu trago aqui jurisprudência. Em contrapartida, no que se refere ao autor, pessoa física, os autos evidenciam transtornos relevantes, contínuos e diretamente vinculados aos vícios construtivos. Desde a entrega do imóvel, foram relatados de filtrações tais. Diante desse contexto, resta plenamente caracterizado o dano moral suportado pelo autor, pessoa física. E aqui eu estou mantendo, para resumir, eu estou mantendo da pessoa física. Com relação à taxa de fruição, apelante sustenta o direito à cobrança da taxa de fruição, prevista na cláusula 10, parágrafo 3º, a linha B do contrato, referente ao período de posse dos autores sobre o imóvel, independentemente da parte a quem se impute a responsabilidade pela rescisão contratual. Alega que tal verba possui natureza compensatória e não punitiva, devendo ser exigida mesmo quando reconhecida a culpa da vendedora, conforme a orientação contida na súmula 543 do STJ. Argumenta ainda que a sentença indeferiu o pedido exclusivamente por questão formal, ao entender que a pretensão deveria ter sido veiculada por reconvenção. Sustenta, porém, a desnecessidade de reconvenção, por se tratar de consequência lógica da rescisão contratual, passível de formulação direta em sede de contestação. Aduz, inclusive, que condicionar o pedido à reconvenção imporia postura contraditória à parte, exigindo que reconhecesse previamente a rescisão, cuja declaração judicial ainda era objeto da lide. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que pedidos contrapostos sejam apresentados na contestação, desde que delimitados com clareza em respeito ao contraditório e ampla defesa. A título ilustrativo, cito o RESP 1940-016, Paraná, de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que ressalta que o juiz não deve apegar-se a formalismos excessivos quando presentes os requisitos de admissibilidade material do pedido contraposto na contestação. Há também entendimento jurisprudencial reconhecendo que a fixação da taxa de fruição decorre logicamente da rescisão contratual, dispensando reconvenção para tal pleito, que pode ser vinculada em contestação. Confira-se, aí eu trago aqui uma edição de São Paulo. Todavia, no caso concreto, não há elementos probatórios mínimos que permitam aferir eventual proveito econômico indevido pelo autor em razão da posse do imóvel, inviabilizando a análise meritória do pedido. Não se demonstrou, por exemplo, se houve retorno ao imóvel pelo autor, ou apenas o exercício da posse indireta durante os anos em que tramitou o feito rescisório. Ademais, ainda que por outro fundamento, o pedido não foi apreciado pela instância de origem, que expressamente consignou a possibilidade de discussão em ação autônoma. Nessa perspectiva, mesmo superado o óbice processual, a análise da taxa de fruição não se mostra viável nessa fase recursal, dada a ausência de instrução probatória suficiente e as peculiaridades do caso concreto. A esse respeito, verifica-se que não houve qualquer apuração ou demonstração nos autos quanto ao efetivo uso do imóvel ou obtenção de vantagem econômica pelos autores durante o período da posse, o que inviabiliza a formulação de juízo seguro sobre o pedido. Assim, embora o ordenamento jurídico com fundamento do artigo 884 do Código Civil admita a possibilidade de indenização pela ocupação do imóvel, mesmo após a rescisão contratual, e ainda que eventuais óbitos formais à postulação já estejam superados, a ausência de elementos probatórios mínimos, aliada à peculiaridade do caso, impede o exame do pedido de taxa de fruição nesta instância. Assim, deixa de se conhecer do pedido de cobrança da taxa de fruição sem prejuízo da postulação em via própria, caso atendidos os requisitos. A conclusão, diante do exposto, apresenta-se parcial divergência em relação ao voto do relator, votando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela parte requerida, a fim de, 1, reformar parcialmente a sentença de primeiro grau para limitar a condenação por danos materiais, exclusivamente, como eu já repeti, o reembolso das despesas de moradia e da despesa médica, excluir a condenação por danos morais em favor da pessoa jurídica, mantendo a da pessoa física, e deixar de conhecer o pedido da cobrança de fruição. É como voto, presidente. Essa palavra ao eminente relator. Pois não, presidente, como já está em vista coletiva, eu já adianto que eu vou manter meu voto e vou acompanhar somente as ressalvas feitas pela esmagadora Fátima. Mas eu queria fazer pouquíssimas considerações aqui. O que não é razoável é se entregar o imóvel totalmente defeituoso que causa adoecimento que as partes tenham que sair do imóvel. Isso não é razoável.
Eu fui advogado, antes de ingressar no tribunal, de muitas construtoras, como é sabido pelo meu amigo desembargador Everardo. E eu vejo como é que é discutido isso e o descaso que acontece com relação a esse tipo de procedimento. O que também não é razoável é querer que a construtora tenha entregue imóvel defeituoso, tenha a condição ou tenha o direito de optar por onde a família vai morar pelo aluguel dos imóveis. Também não é razoável, né? O que não é razoável é que eu vejo que não está desvinculado do objeto do que está sendo discutido, principalmente essas questões desses valores que ele cita, hotel, Dom Pedro, Laguna, com hotel de luxo, realmente é de luxo. Os R$ 1.597 dividido por 8 diárias dá 195 diárias. Eu acho que ele conseguiu algum abatimento junto à gerência do Dom Pedro, que o Dom Pedro é um hotel efetivamente de luxo e tal. Então, as demais questões estão no meu voto, eu não vou mais tecer comentário, mas muitas coisas que eu acho que estão sendo discutidas que passam a largo da questão principal, que é exatamente quando o próprio advogado foi me visitar, ele não sequer direcionou uma palavra no sentido de que eles estariam errados e tentando resolver o problema para que as partes voltassem a morar no apartamento. Então, as minhas razões estão no voto, eu vou manter somente fazendo consideração às ressalvas da eminente desembargadora Fátima Loureiro. Muito obrigado. Então, nesse caso, fica instalado o rito do 942. Pelo adiantar da hora, eu acho que nós deveríamos deixar para a próxima sessão, até para fazer uma discussão mais ampla, certo? Então, processo agora no rito 942, adiado para a próxima sessão. Temos agora aqui o... Eu coloquei já na aba. Vamos agora ao último processo, que é o pedido de vista. Eu sou impedido, então vou passar a presidência ao eminente desembargador Carlos Alberto. Relatoria e que eu pedi vista em razão da sustentação que foi feita pelo nobilíssimo advogado Jorge da Silveira, em que ele, por ocasião da sustentação, ele alegou dois fatos que verdadeiramente não estão aqui na interpretação. Ele alegou uma questão de outros medicamentos e pediu que ficasse à disposição permanentemente da família uma pleia de profissionais da Unimed para que evitasse, na possibilidade de uma nova intercorrência, que fosse feito um novo pedido judicial. Em seguida, ele pediu também, aqui na tribuna, ele pediu também a disponibilidade de um profissional de psicologia para a mãe do enterro, em razão dos transtornos que ela teria sido acometida em razão da doença do filho e da dificuldade que ela teve. Entretanto, isso não consta em absoluto nas razões recursárias, nada. Ou seja, a única coisa que ele pediu nas razões recursárias foi a disponibilidade de um auxiliar de enfermagem. Eu até anotei aqui as razões recursárias dele, porque me comoveu. Eu até disse as argumentações que ele trouxe aqui para a tribuna e tocaram. Falei até de convincentes estas razões. Mas, olha, o que ele diz aqui? Em razões recursais, recorrente sustenta em síntese, em razão de uma parada cardiorrespiratória sobre ambiente hospitalar no plano de saúde referido, desenvolvendo quadro gravíssimo de encefalopatia, hipóxia isquêmica, isso referindo-se ao enfermo, que é um rapaz que está em estado vegetativo, ou seja, vegetativo. Aí ele diz aqui, o que é que ele tem? Cegueira cortical, vivendo em estado vegetativo, subsídio após o evento que necessitou de internação hospitalar prolongada em razão das tentativas de reverter e minimizar as sequelas, ocorrendo, em verdade, o agravamento
demandando cuidados contínuos e complexos. Ok. Aduz em razão da necessidade de cuidados especializados na impossibilidade de manter em ambiente hospitalar indefinidamente, o médico especialista prescreveu um tratamento em regime de internação domiciliar, o home care. Defende que o relatório detalha a necessidade de diversos profissionais, equipamentos e medicamentos para garantir a qualidade de vida do menor, destacando a imprescindibilidade aqui e a urgência, porque isso aqui é um agravo, de urgência de um técnico que é mais 24 horas por dia para auxiliar nos cuidados básicos, administração de medicamentos, manuseio de dieta enteral e demais procedimentos. Argui se faz necessária a compreensão de que a internação domiciliar não se resume apenas a medicamentos e equipamentos. Contudo, aí ele vem a questão processual. Contudo, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, risco do dano e a urgência do pedido, requer a concessão do efeito específico para determinar que os agravados forneçam, no prazo de 48 horas, técnico de enfermagem. Então, em regime de home care. Bem como os demais profissionais, insumos, equipamentos e medicamentos nos exatos termos dos laudos, sob pena de multa diária de R$1.000. Então, a questão é assim, há uma indefinição absoluta sobre quais serão os profissionais. Isso a Unimed coloca à disposição sempre a medida da necessidade por pedido. Então, eu não posso deixar, por exemplo, nós não podemos deixar a Unimed à disposição ou profissionais de forma indefinida à disposição. É preciso que se requeira. Aqui, no caso, ele requereu um técnico de enfermagem 24 horas, que nós já concedemos. Então, nesse sentido, ele pública pelo conhecimento e provimento do recurso, e eu proferi uma decisão interlocutória, deferindo parcialmente o pedido da concessão, ante essa indefinição de quais são os outros médicos que vão acompanhar ou que possam acompanhar, porque é uma coisa absolutamente indefinida. Há uma indefinição. Pode ser um neurologista, pode ser... Então, a partir do momento que há necessidade, é preciso que se faça, então, a requisição do médico para que possa, então, fazer esse... Por enquanto, o que ele pediu foi só o técnico de enfermagem 24 horas que nós estamos concedendo. Então, nesse sentido, presidente, eu estou mantendo a decisão interlocutória, até porque, no meu entendimento, constitui inovação, principalmente a questão da psicologia, do profissional de psicologia para tratar a mãe. Porque ele diz, olha, o plano é da mãe, inclusive não é do filho. Mas não há pedido sobre isso aqui. Constituir esse pedido que ele fez aqui na tribuna também parte da indefinição, só que muito própria, que ele levantou o caso aqui. Então, nesse sentido, agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, plano de saúde, home care, prescrição médica, indicando a necessidade de presença de técnico de enfermagem, negativa e indevida, recurso parcialmente provido. Então, é nesse sentido, presidente, que eu estou determinando e mantendo que haja a manutenção da interlocutória nesse sentido, de fornecer um técnico de enfermagem para o tratamento home care. É como voto, presidente. Vossa Excelência está presidindo. Eu estou presidente. Eu me esqueço, Vossa Excelência é tão presente que eu fico esquecendo. Então, eu colho o voto do desembargador Paulo Lair. Acompanho Vossa Excelência. E colho o voto da desembargadora Fátima Loureiro. Realmente, o quadro é muito delicado. Eu recordo que a sustentação oral do advogado foi muito... que nos sensibilizou, foi muito forte. Mas Vossa Excelência trouxe aí os argumentos realmente bem fundamentados, de forma que eu acompanho integralmente o voto. Muito bem, então eu profiro o resultado. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. Devolvo a presidência ao ilustre presidente Everardo Lucena. Um comentário rápido. Como eu advoguei muito tempo nessa área de plano de saúde, Padre Carlos, essa decisão de Vossa Excelência
É importante porque realmente tem várias ações em que as partes pedem assim, que a Unimed abra as portas da Unimed e que seja concedido tudo que o médico requisitar. Então, isso aí é um cheque em branco, certo? É um cheque em branco. Exatamente. Eu me lembro que, na época, tinha até um colega nosso do escritório que sustentava e dizia, tem que comprovar que aquilo ali tem utilidade, vai surtir efeito, porque daqui um dia vai ter médico prescrevendo 2 banhos na bica de Ipu por semana e a Unimed vai pegar o paciente e ter que levar para tomar banho na bica de Ipu, que não vai ter serventia nenhuma. Então, assim, tem que se observar a prescrição médica, mas tem que ver se o que a médica está prescrevendo é coerente, né? Porque a gente sabe que dentro da medicina existe todo tipo de entendimento, certo? Em relação a essa questão de tratamento. Então, assim, tinha um entendimento aqui no tribunal que saiu da caneta do médico é para dar. Mas hoje a gente já vê que o tribunal, o STJ, já vem decidindo diferente. No caso aqui específico, nem isso tem. Aqui a única coisa que tem é o auxiliar de enfermagem. Mas ele pede que seja dado tudo que for necessário por vir acontecer. Então, amanhã você precisa de um tratamento com um especialista tal que não tem nada a ver com o problema, aí você vai dar que esteja fora do atendimento, que não esteja relação. Então, assim, essa visão é muito importante para não deixar um cheque em branco para que as operadoras tenham que arcar com custo elevado para impacto, né, na sua... Então, finalizados os processos, pedido de vista, todos os demais processos que foram retirados de pauta e retirados de mesa constarão da ata de julgamento. Bora almoçar. Certo? E os demais processos pautados para a sessão que foram julgados por votos provisórios agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Considerações finais, alguém que desejar se manifestar, está com a palavra. Presidente. Pela ordem. Presidente, é só para a nossa Câmara suscitar aqui uma moção de regozijo aos novos dirigentes do TRE. A desembargadora Maria Iraneide, desembargador Emanuel e também os 2 suplentes, desembargador Evaldo e desembargador Durval. Só isso. Foi não. Chapéu, você pode ter, né? Professoria também. Desembargador Jânio. Eu queria que nós lá um vídeo para ser dia 13 de abril. Na Bienal do Livro, né? Recebi o convite. Na hora do jogo. Na hora do jogo. Vem cá, na hora do jogo do Fluminense. Na hora do jogo do Fluminense. Ou a pessoa que faleceu que a Jane pediu é mãe do assessor da Jane, Antônio Carlos, gente muito boa, que era esposa do Antônio Carlos Martins, né, nosso colega juiz federal, também faleceu. Também me acosto, o Antônio Carlos é um grande amigo. Também se acosta. Ok, obrigado. Então, nada mais a deliberar, declaro encerrada a presente sessão.